Questão 23 e 24. Como você removeria a descontinuidade de f? Em outras palavras, como você definiria f de 2 no intuito de fazer f contínua em 2? Bacana, né? Qual deve ser a imagem de 2 a fim de que essa função seja contínua em 2? Vamos pensar na definição? O que tem que acontecer? O limite de f de x quando x tende a 2 tem que ser exatamente igual ao f de 2. Então, a fim de tornar essa função contínua em 2, o f de 2 deve ser exatamente igual ao limite de f de x quando x tende a 2. Então, como a gente remove essa descontinuidade? Definindo o f de 2 como sendo o limite de f de x quando x tende a 2. Vamos calcular esse limite? Bora lá. Limite de f de x quando x tende a 2. O que é isso? É limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Observe que quando você substitui x por 2, você obtém uma indeterminação, né? O 0 sobre 0. 2 ao quadrado dá 4. Aqui, menos 2 vai dar menos 4. 4 menos 4, 0. 0 no numerador e 0 também o denominador. Muito bem. Qual é a ideia mesmo? Escrever essa expressão aqui de outra forma a fim de essa indeterminação sumir, né? Muito bem, muito bem. No exercício anterior, no exercício 22, se eu não me engano, no exercício anterior aí, eu usei uma equação do segundo grau para fatorar o numerador dessa fração. Aqui eu vou fazer diferente, para você ter mais ferramentas na hora de trabalhar. Ou usa a equação do segundo grau, ou usa a fatoração, do jeito que você achar melhor. Olha só, eu vou pensar no seguinte, x ao quadrado menos x menos 2. O que eu vou fazer aqui é subtrair 2x e somar 2x. Vou fazer o seguinte, ó, x ao quadrado menos 2x mais 2x, ainda menos x menos 2. Ah, mas por que você está pensando? Ele está tirando... Como é que é essa história? Olha só. Porque eu sei que quando eu for fatorar o numerador, tem que aparecer um fator x menos 2. Então, como aqui tem um x ao quadrado, eu estou subtraindo menos 2x a fim de, quando você colocar o x em evidência, aparece o x menos 2 aqui. Essa é a ideia que a gente está tendo. Então tá, o que vai ser isso? O que vai ser isso? Bacana. O que vai ser isso? Isso é igual a x ao quadrado menos 2x. Ó, 2x menos x, x menos 2. Olha para as duas primeiras parcelas. Dá para colocar x em evidência. Abre parênteses. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 2x dividido por x dá 2. Ó, x menos 2 aqui ainda. Duas parcelas que têm o fator x menos 2 em comum. Coloca em evidência. X menos 2, abre parênteses. Primeira parcela dividida por x menos 2 sobra x. Mais segunda parcela dividida por x menos 2 sobra 1. Pronto, está aqui a fatoração de x ao quadrado menos x menos 2. Essa é uma maneira de fazer. Você pode também considerar a equação do segundo grau, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, e usar a forma fatorada de uma equação do segundo grau. Então, voltando para cá. Isso vai ser igual a limite quando x tende a 2 de quem? De x menos 2, que multiplica x mais 1 sobre quem? X menos 2, né? Aí esse com esse vai embora, o que sobra? Limite quando x tende a 2 de x mais 1. Quanto é que vai dar isso? X mais 1 é um polinômio, limite de um polinômio quando x tende a 2 é o p de 2, ou seja, basta substituir o x por 2, né? E 2 mais 1 dá 3. 3, tá. Então, qual vai ser a resposta do nosso problema? Como a gente removeria essa descontinuidade? Ou, em outras palavras, qual deve ser o valor de f de 2 para que essa função seja contínua em 2? Ah, o f de 2 deve ser 3. Aí, respondendo o problema, f de 2 igual a 3. Acabou. Questão 24, mesma linha de raciocínio. Qual deve ser o valor de f de 2 a fim de que essa função seja contínua em x igual a 2? Para ela ser contínua em x igual a 2, olha o que tem que acontecer. O limite de f de x quando x tende a 2 tem que ser
o f de 2 tem que ser igual ao f de 2. Então, respondendo ao nosso problema, o f de 2 deve ser o valor do limite de f de x quando x tende a 2. Vamos calcular esse limite, então? Vamos lá. Limite de f de x quando x tende a 2 é igual a limite quando x tende a 2 de x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado menos 4. Observe que aqui a gente tem uma indeterminação, né? O 0 sobre 0. 2 ao cubo dá 8, menos 8 dá 0, 2 ao quadrado dá 4, menos 4 dá 0. Então a gente tem o 0 sobre 0, né? A ideia, então, é escrever uma outra expressão equivalente a essa, de tal forma que essa indeterminação vai embora. E a ideia é que para o numerador é usar o seguinte produto notável: a ao cubo menos b ao cubo, isso é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Essa é a ideia. Bom, de que forma? Considerando x ao cubo menos 8 como sendo x ao cubo menos o 8, que é 2 ao cubo. O 8 é 2 ao cubo. Então, você vai usar essa expressão aqui, essa relação aqui, com a igual a x e b igual a 2. Então, o que você obtém? Ó, a vai ser x e b, 2. A menos b, x menos 2. Que multiplica a ao quadrado, então x ao quadrado. Mais ab, então x vezes 2, 2x, né? Mais b ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é 4. Pronto, volte aqui para o limite. Onde tiver x ao cubo menos 8, você vai colocar isso aqui agora. Limite. Quando x tende a 2, de quem? X menos 2, que multiplica x ao quadrado, mais 2x mais 4, sobre quem? Agora a gente vai olhar para o x ao quadrado menos 4 e usar outro produto notável. A ao quadrado menos b ao quadrado, isso é a mais b, que multiplica a menos b. E o 4 você vai encarar, melhor dizendo, x ao quadrado menos 4, você vai encarar como sendo x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tá? Use essa relação com a igual a x e b igual a 2. A mais b, x mais 2. A menos b, x menos 2. Volta para o limite. Onde tiver x ao quadrado menos 4, você coloca x mais 2, que multiplica x menos 2. Muito bem, muito bem. Tenho certeza que você já observou que o x menos 2 com x menos 2, você pode simplificar, sem problema nenhum, né? X menos 2 com x menos 2, você pode simplificar. Bom, vamos voltar para cá. O que vai ser isso? Limite. Quando x tende a 2 de x ao quadrado mais 2x mais 4 sobre x mais 2. Olha aí. Observe que a indeterminação agora foi embora, né? O 0 sobre 0 sumiu. O que a gente obteve aqui? Uma função racional e esse 2 está no domínio da função racional, ou seja, o 2 não zera o denominador. Portanto, o valor desse limite, para você calcular o valor desse limite, basta substituir x por 2. Isso aí nós já discutimos nas aulas anteriores, né? Isso vai ser, então, 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 4 sobre 2 mais 2. Basta substituir o x por 2. 2 ao quadrado dá 4, mais 2 vezes 2, 4, ainda mais 4 dividido por 2 mais 2, 4. Quanto é que dá isso? 4 mais 4 mais 4 dá 12, dividido por 4, 3. Então, qual deve ser o valor de f de 2 a fim de que essa função seja contínua em x igual a 2? O f de 2 deve ser o limite de f de x quando x tende a 2, ou seja, o f de 2 deve ser 3. Aí, respondendo o problema. F de 2 igual a 3.